Boa noite, CC Videira. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Deus, Pai, reunidos em um só corpo para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, Pai, porque o Teu amor nos alcança, o Teu amor toca as nossas vidas, Pai, independente se estamos presenciais, online, em uma unidade prisional. O Senhor, Deus, Pai, alcança, Deus, aonde o Senhor quer. Pai, eu oro, Deus, que nessa noite seja uma noite, Deus, Pai, de encontro, seja uma noite, Deus, Pai, onde o Senhor venha tocar, Deus, Pai, as nossas almas, nos tocar, Deus, Pai, nos fazer entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Se me usa, Pai, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Então, hoje nós vamos continuar essa aula, né? Nós estamos na Universidade do Recomeço. Eu sempre quis estar no lugar do professor, né? Então, hoje eu estou realizando um sonho aqui. Brincadeira. Mas, se assim eu posso dizer, nessa aula, o tema da nossa mensagem hoje é a seguinte: essa história ainda não acabou. Mas essa história ainda não acabou, fica muito superficial, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua história ainda não acabou. Ah, duas pessoas entenderam. A sua história ainda não acabou, meu irmão. Você que está online, você que está nessa unidade prisional, a sua história ainda não acabou. Por quê? Porque nessas semanas, na Universidade do Recomeço, o que nós estamos aqui vivendo é aprender diariamente como recomeçar. Como aplicar essa palavra tão pequena, mas tão difícil no dia a dia, não é verdade? Recomeçar, recomeço. Essa universidade, ela veio com o intuito de nos formar no recomeço. Por quê? Porque se você parar para pensar, existe uma questão na vida do ser humano que é comum com todos aqui. Você que está online, nessa unidade prisional, existe uma questão entre você, que vai ser comum aqui nesse lugar, talvez todos vão concordar, porque todos nós, na nossa vida, já passamos por um momento de perca, não é verdade? Todos nós já passamos por um momento de perca, onde perdemos certas coisas e vamos precisar recomeçar. E vamos precisar de recomeço. Seja sincero comigo aqui presencial. Quantos aqui tem áreas na sua vida que você precisa de recomeço? Quantas áreas na sua vida você precisa dizer assim, ó, pastor, tem uma área na minha vida que eu preciso recomeçar. Ei, deixa eu te falar algo super importante. Ei, hoje é noite de recomeço na sua vida. Hoje é noite de recomeço na sua vida. A palavra de Deus para a sua vida é: você vai recomeçar. Você vai recomeçar. Você vai ter força para recomeçar. E hoje eu quero embasar a nossa mensagem com uma história. Uma história que se encontra lá no livro de Ruth. E conta a história de Noemi e Ruth. E essa história é uma história onde ambas, Ruth e Noemi, tiveram percas. Porque o contexto dessa história é o seguinte: Noemi, começa com Noemi. Noemi, ela é casada com um homem chamado Elimeleque. E eles moravam na cidade de Belém. E acontece uma fome naquela cidade, uma seca, e eles saem daquela cidade, e eles vão para uma cidade chamada Moabe, onde moravam os moabitas. E ali, Noemi, com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, ficam e constroem a sua vida. Os 2 filhos de Noemi se casam, e um dos filhos de Noemi se casa justamente com Ruth. E aí a história fala que coisas tristes aconteceram e Elimeleque faleceu, o esposo de Noemi. E mais um tempo os filhos de Noemi também faleceram. E aí Noemi, ela se encontra em uma situação delicada. Em uma cidade onde não era sua terra natal, viúva, e ela tem uma decisão, ela diz assim: eu vou voltar para Belém, voltar para minha cidade.
E no meio do caminho, as suas noras seguem ela. E ela diz assim: meninas, não precisa vocês me seguirem, porque eu já sou mulher avançada em idade. E mesmo se eu me casar, quanto tempo vai demorar para o meu filho novo crescer e casar com você? Faça o seguinte: vocês estão livres, vão viver a vida de vocês. Uma das suas noras aceita e vai embora, mas Ruth diz assim: não, Noemi, eu vou ficar com você, eu vou estar com você. E Noemi, o texto fala que viu que era tão séria a decisão de Ruth em ficar com ela, que nem insistiu mais. E eles voltaram para Belém e ali ficaram, na cidade onde Noemi havia nascido. Para resumir, encurtar a história, existia um homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque, da família onde Noemi, era casada com Elimeleque. E ali acontecem várias situações e no final Boaz acaba se casando com Ruth. Mas o interessante dessa história de Ruth e Noemi é a seguinte: porque ambas passaram por perdas. Perdas difíceis, e nesse caso aqui foram perdas dolorosas, pessoas queridas, pessoas importantes. E talvez, eu não sei o contexto da sua vida, talvez você aqui também tenha passado, nesses momentos de pandemia, por percas de entes queridos, percas de pessoas importantes, pessoas que estavam com você e agora não estão mais. Mas veja na história de Noemi e de Ruth, porque elas também passaram por percas, mas elas passaram pelo processo do recomeço. E é isso que eu acredito, e é essa a palavra de Deus para a sua vida hoje. Existe um processo em recomeçar, existe um processo em viver algo novo, existe um processo em viver coisas novas de Deus para a sua vida. Talvez você possa dizer: não, pastor, mas eu não perdi um ente querido, perdi a minha empresa. Estou passando por dificuldades. Existe um recomeço para a sua vida. Mas recomeçar, pode ser que não seja fácil, mas não é impossível, meu irmão. É possível recomeçar, mas para recomeçar, você vai precisar entender e passar por um processo. E é isso que nós queremos ver hoje. 4 fases que vão nos ajudar a passar e chegar no recomeço. Passar por percas, passar por situações que nos deixam tristes, talvez no luto, talvez preocupados, talvez sem saber o que fazer, mas recomeçar é possível. A sua história ainda não acabou. Então nós vamos passar pela fase da dor, da persistência, da espera e da celebração. Mas nessa história, quando eu falo de perca, quando eu falo de algo que você perdeu, a primeira fase que vem, você já deve saber, é a dor. Não é verdade, gente? Quando perdemos algo, mesmo se for alguém, uma pessoa ou alguma coisa, sentimos dor. Sentimos a dor, porque esse é o primeiro processo a passar, esse é o primeiro processo a viver, esse é o primeiro processo a encarar para chegar no recomeço. Existe um recomeço, existe um novo, existe algo de Deus, mas a dor, ela vai ter que ser enfrentada. A grande questão da dor é porque a dor, ela tem poder de causar amargura na nossa alma, gente. Se você for ver o texto fala lá em Ruth 1, 20, e diz assim, olha o que Noemi fala. Ela diz assim: mas ela respondeu, Noemi, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga, tornou a minha vida muito amarga. Veja que Noemi, diante da dor, diante da amargura, diante de algo que ela estava sentindo na alma dela, olha o que ela faz, ela culpa Deus. Ela coloca em Deus a culpa da dor dela. Por quê? Porque pessoas que passam pela amargura da alma, tem sempre um culpado. Vai ter sempre algo onde você vai depositar essa dor, vai depositar isso que realmente está te amargurando, está causando em você aquele momento de sofrimento. Agora entenda uma coisa, o luto sim é algo que você precisa passar,
Mas você não pode deixar essa dor ser mais forte do que a vontade de você continuar, de recomeçar, de ir para frente. Porque muitas vezes o que acontece é nós estamos com tanta dor, com tanto sofrimento, que começamos a culpar as pessoas. Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo, ah, é por causa dessa pandemia, é porque isso e aquilo. E quantas vezes culpamos Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ei, Deus, Ele continua sendo um Deus que te ama, continua sendo um Deus que está do seu lado, continua um Deus que está com você para o que der e vier, continua sendo um Deus que vai te abraçar quando você precisar. A dor, ela tem o poder de causar isso em nós, mas não só amargura, a dor, ela também embaça a nossa percepção espiritual, gente. Olha o que o texto fala. Na continuação, ele diz assim, Noemi fala, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias eu voltei. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja as palavras de Noemi. Noemi, ela não só culpou, quanto também deixou de acreditar. Porque às vezes a dor é tão profunda, às vezes a dor é um sofrimento tão grande, que nós arrumamos um culpado, mas ao mesmo tempo deixamos de acreditar que Deus continua sendo Deus. Pessoas com dor, muitas vezes, param de acreditar que Deus está no controle. Mas, meu irmão, eu venho aqui como uma pessoa de Deus para a sua vida, para te dizer o seguinte, eu ainda acredito no que Apocalipse fala. Que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o início, Ele é o fim, e que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Ei, está passando por dor, ei, se apega com Deus, se abraça com Deus, vai buscar a Deus, se agarra com Ele, porque nele você vai encontrar alívio, nele você vai encontrar proteção, nele você vai encontrar um braço amigo, nele você vai encontrar um ombro para que você possa chorar. Não deixa a dor te cegar ao ponto de você se afastar de Deus na hora que você mais precisa dEle. Na hora que você mais precisa do consolo de Deus. E a dor também, ela tem poder de nos isolar das pessoas que nós amamos. Ruth 1, do 12 ao 15, diz assim, Ruth dizendo, voltem minhas filhas, vão, eu estou velha, eu não preciso mais de vocês. E quantas vezes na nossa vida não é assim? Estamos com dor, estamos passando por um sentimento, o que está realmente nos fazendo sofrer, e a primeira coisa que nós fazemos é afastar a nossa família. A primeira coisa que nós fazemos é afastar os nossos amigos. A primeira coisa que nós fazemos é nos afastar do nosso GC aqui da igreja. A primeira coisa que nós fazemos é nos isolarmos e vivermos em um mundo de dor. Ei, você não precisa viver nesse mundo de dor. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem um recomeço para a sua vida. Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus tem um novo para você. Existe algo novo. Aleluia. Aleluia. A dor ela vai vir, mas nós podemos vencer. Mas como vencer essa dor? O que você vai precisar fazer é o seguinte: valorize o que restou. Mesmo na dor, mesmo na perca, existe sempre algo que vai restar. E é através disso que você vai ter aquilo que você vai precisar para recomeçar. Ruth 1:22 diz assim, ó, depois que Noemi, ela joga toda a sua dor em Deus, o texto fala o seguinte, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Por mais que Noemi e Ruth tiveram percas e passaram pela dor, existe sempre um lugar de repouso. Existe sempre um lugar onde você vai poder deitar. Porque mesmo que a dor, ela possa trazer sobre a sua vida sofrimento, coisas tóxicas, coisas na sua vida para te fazer muitas vezes tentar abandonar,
sair de perto de amigos, sair de perto da igreja, vai sempre existir um Deus, vai sempre existir um lugar de repouso, um lugar onde você vai poder deitar a sua cabeça e Deus vai te consolar, vai sempre existir algo que vai restar. Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei qual é a sua dor. O que eu sei é que sempre vai existir um lugar que restou. E é a partir daí que nós começamos a vencer a dor. Começamos a viver o processo do recomeço. Mas se você quiser vencer a dor, você também vai precisar saber que Deus é por você. Há alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós passamos por uma dor tremenda na nossa família. A minha esposa engravidou e nós perdemos o bebê. E essa dor foi uma dor muito forte para mim, especificamente. Sabe o que foi que eu fiz? Pastor na igreja, minha semana toda na igreja, mas ser humano assim como você. A primeira coisa que eu fiz, eu culpei Deus. Eu disse, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque eu tinha tudo para o Senhor me abençoar, porque eu? E aquela dor foi tão profunda na minha vida, que eu comecei a me excluir, querer ficar em casa, querer ficar sozinho. E eu me lembro de uma noite, que eu estava chorando, eu estava realmente muito mal por essa perca, por isso que aconteceu na nossa vida. E eu lembro que o Espírito Santo trouxe um texto, ele disse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo entrou na minha alma e atravessou e disse assim, e eu pensei, Deus, por mais que eu esteja passando por essa dor, por mais que eu esteja pensando coisas que não deveria pensar, mas o Senhor ainda está aí. O Senhor ainda está falando comigo. Por mais que eu esteja no luto, por mais que eu esteja passando por situações confusas na minha mente, porque está doendo, eu estou ferido, está realmente sofrendo. Mas o Senhor ainda está aí. O Senhor ainda fala comigo. E Deus disse, eu permiti que isso acontecesse, porque eu estava protegendo a Mariana. E o tempo passou, e aquilo entrou na minha mente, eu disse assim, sabe de uma coisa, Deus, eu vou continuar a viver, porque vale mais viver, vale mais recomeçar, do que viver preso na dor, do que viver preso em sentimentos que não devem estar na nossa vida. E sabe de uma coisa, 2021, vai ali no VK, e olha ali uma meninazinha de 1 ano e 3 meses, que está ali correndo, revirando aquilo ali de cabeça para baixo, porque Deus é fiel, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus que pode agir na sua vida. Se Deus fez isso na minha vida, o que Ele não pode fazer na sua? Você que está aí online, o que Deus não pode fazer na sua vida? Entenda algo, do lado de fora da sua dor, tem sempre alguém que te ama. A dor é um processo necessário para se passar, se quisermos chegar no recomeço. Mas depois da dor, vem a persistência. Porque a dor vai passar, o luto vai passar, as suas ideias vão começar a se encaixar na sua cabeça. E aí vem a fase da persistência. Quer recomeçar? Você vai precisar entender o que é persistência. Se você está notando, persistir é sobre você suportar o hoje para usufruir amanhã. Persistir é sobre viver, é sobre enfrentar as coisas que virão, sabendo que amanhã eu tenho algo novo de Deus para a minha vida. Eu tenho uma celebração esperando por mim. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho planos de Deus para a minha vida. Só que a questão é que o maior desafio da persistência, gente, é saber que tudo vai passar, mas é preciso você enfrentar agora. E essa é uma das maiores questões da humanidade. Você que está online, você que está aí nessa unidade prisional,
É saber que Deus tem algo novo para a sua vida. Mas vai ter certas coisas que você vai ter que viver hoje, enfrentar hoje. Você que está aí nessa unidade prisional, Deus tem algo novo para a sua vida, mas talvez você tenha que viver a consequência de enfrentar essa pena, de persistir, porque Deus tem algo novo para a sua vida. A persistência é algo que vivemos hoje para usufruir amanhã. Mas persistir também vai nos fazer entender que nós vamos precisar, gente, abraçar uma nova realidade. Porque muitas vezes o novo de Deus para a sua vida não vai ser igual ao que você viveu antes. Abraçar essa nova realidade durante essa fase da persistência, entenda que nem tudo vai ser como antes. Nem tudo vai ser como era antes. Vai ter momentos da sua nova vida que você vai precisar escolher, parar de olhar para o que você viveu e encarar o agora, esperando o que vai acontecer ainda. Persistir é sobre isso, é sobre viver essa nova realidade. E a grande questão, o problema é que tem gente que não consegue progredir, que não consegue o recomeço, que não consegue coisas novas de Deus, porque vive se lamentando. Vive dizendo, ai, a minha vida, pastor, era desse jeito. Pastor, antes da pandemia era assim. Antes disso era assim. Antes dessa situação é assim. Antes de acontecer aquilo é assim. Ei, quer viver o novo e o recomeço de Deus da sua vida? Para de ficar falando antes disso e começa a viver a partir de agora. A partir de agora, Deus tem algo novo. A partir de agora, Deus tem bênçãos novas. A partir de agora, Deus tem algo novo na sua vida. Persistir é sobre hoje. É sobre dizer para Deus, o que é que eu preciso fazer agora para recomeçar? É você olhar para você e dizer assim, pastor, eu perdi meu negócio. Eu perdi a minha dignidade. Eu perdi a minha liberdade. A questão não é o que ficou para trás, a questão é como você decide agir a partir de agora. Porque Deus tem um novo para a sua vida. Deus tem um recomeço. Pessoas que persistem não subestimam pequenas oportunidades. Persistir é sobre viver o agora e aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. Só que às vezes a gente fica esperando vir logo a porta grande, vir logo o milagre gigante. Mas às vezes o seu recomeço, a vitória de Deus na sua vida pode estar em pequenas oportunidades. Eu fico imaginando, se o pastor Costa Neto não tivesse acreditado nas pequenas oportunidades que Deus deu a ele, nos pequenos começos, porque hoje nós vemos a CC Videira, uma igreja de 8 campos, mas sabe onde foi que começou? No Clube do Ari, com 20 pessoas. Eu vejo o Samuel hoje aqui. Imagina se você, Samuel, não tivesse aproveitado as oportunidades, os pequenos começos, aonde você estaria? Eu vejo a história de Elias, um profeta que foi chamado por Deus. Deus havia feito parar de chover por 3 anos em Israel. Deus chama Elias e diz assim, Elias, vai haver um recomeço. Eu vou abrir as janelas do céu e vai tudo voltar. Vai chover de novo. Elias vem. E ele vai diante do rei Acabe. E Deus diz assim, vai chover. Mas sabe de uma coisa? Não tinha uma nuvem no céu com chuva. E Acabe diz assim, e Elias diz, Acabe, faça o seguinte, pode ir comemorar, vá fazer a sua festa, porque vai chover. Ah, se a gente tivesse uma fé dessa, de dizer assim, eu vou recomeçar, porque eu sei que Deus está comigo.
Elias disse assim, pode ir, não tinha uma nuvem no céu, vá fazer sua festa, Acabe. E aí ele fica lá, no agora, ele fica lá no hoje que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que persistir, que ele tinha que viver. E a história fala que ele diz assim, ele se senta e manda o servo dele olhar no horizonte. O servo vai uma vez, volta, e aí o servo diz, chefe, nada, está tudo azul, volta lá, vai de novo, volta, chefe, nada, chefe. 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez ele volta. Eu acho que ele deve voltar desesperado. Chefe, pelo amor de Deus, o senhor não sabe de uma coisa. Ei, é o seguinte, é uma nuvem, mas é bem pequenininha. Não é muita coisa não, mas está pesada, está cheio de água. Vai chover, vai vir a chuva. Elias diz assim, é só disso que a gente precisa. Vamos, porque vai chover. E a Bíblia diz que choveu e voltou a chover. Ei, meu irmão, o que é que você precisa olhar na sua vida hoje e dizer, é essa oportunidade que eu preciso agarrar para Deus abrir as portas, para Deus mandar a chuva e você viver o novo de Deus na sua vida. O que você precisa? Qual a oportunidade? Pessoas que persistem, fazem o que é preciso, pois sabem que Deus fará o impossível. Ah, gente. Persistir é fazer o hoje, porque você sabe que Deus está com você. A minha pergunta para você aqui é, você que está aqui presencial, online, nessa unidade prisional, qual é o impossível hoje para a sua vida? Qual o impossível que você diz, é impossível recomeçar, pastor? É impossível viver algo novo. É impossível isso acontecer na minha vida. Qual é o impossível na sua vida? Porque essa minha Bíblia diz o seguinte, que para Deus, nada é impossível. A questão é, quem vai atravessar com você o período da persistência? É você sozinho ou é você com Deus? No que você precisa persistir, meu irmão? Será que é na sua família? O que você precisa persistir hoje? Será que é a sua família que está se acabando? Será que é o seu filho que está sem controle? Será que é o seu negócio que está prestes a falir? O que você precisa persistir hoje? O que é na sua vida que você precisa dizer, Senhor, eu vou estar contigo, eu vou persistir. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti muito forte de Deus no meu coração nessa hora de dizer algo. Não desista. Não desista da sua família. O seu filho saiu de casa, mas ele vai voltar. Persista. Você não está sozinho. Você está com Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Não desiste. Meu irmão, não desiste. A pandemia, as pessoas podem estar dizendo para você agora, desista. Mas o Senhor dos Exércitos está dizendo para você, continua, persevera, persiste. Porque Deus tem algo novo para você. Se você acredita, dá uma salva de palmas para Jesus aí. Espera. Vai ser a nossa terceira fase. Porque se eu vivi a dor, e eu a enfrentei, e eu entrei na fase da persistência, onde eu preciso perseverar, onde eu preciso continuar, onde eu preciso entender que desistir não é uma opinião, não é uma opção. Eu vou agora entender
que a espera é necessária. Porque, gente, ultimamente nós estamos vivendo uma geração drive-thru. Eu pago e recebo. Eu peço e quero agora. Eu orei e me dá a Deus. A estação da espera está em você entender a diferença entre um não e um ainda não de Deus. Tem certas coisas para a sua vida que Deus não disse não, Deus disse ainda não. Por quê? Porque você não está maduro. Você não está pronto para receber. Você não está preparado para receber. E às vezes a gente se atropela, culpa Deus, desiste, sai da igreja. Porque orei e Deus não me deu. Se a sua oração fosse para sair imediata, Deus não era Deus, Ele era uma máquina de refrigerante. Mas se Deus continua sendo Deus, respeite o tempo de Deus na sua vida. Respeite aquilo que Deus está dizendo para você. Ei, precisa ainda maturar. Precisa amadurecer. Porque Deus, Ele não é um Deus de qualquer coisa. Deus é o Deus do processo. Você precisa viver o processo, para aí sim, as coisas acontecerem. Entenda uma coisa, as tragédias do seu passado não podem impedir você de ser feliz hoje. Se você for ver o texto, em Ruth 3:1 diz assim, Ruth e Noemi estão vivendo uma situação difícil, não tem família, Ruth está trabalhando ali, meio que escondida, e é o que Noemi diz. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lugar seguro, para a sua felicidade. Mesmo diante do passado que eles viveram, Noemi disse assim, ainda existe um final feliz. E a espera, muitas vezes, vai ser você entender que o seu passado ficou para trás. Que o seu passado passou. Porque o seu passado não determina o novo de Deus para a sua vida. O seu passado não determina o recomeço que Deus tem para a sua vida. O que passou, passou. Deus tem coisas novas. Essa Bíblia que eu leio diz assim, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E se ela diz isso na minha vida, ela diz isso na sua vida. O seu passado não determina. Você nessa unidade prisional, o seu passado não determina o futuro que Deus tem para a sua vida. Agora aprenda a esperar. Porque na espera muitas vezes nós vamos ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Viver o novo de Deus é entender que o processo da espera às vezes vai ser dizer todos os dias, Senhor, esperei com paciência no Senhor e o Senhor está comigo. É viver todos os dias dizendo assim, isso está acontecendo comigo porque eu errei, eu fiz algo errado, algo aconteceu na minha vida, mas o Senhor tem algo novo para mim, eu vou esperar. Espera no Senhor, como o salmista diz, espera com paciência no Senhor. Tem coisas novas de Deus para a sua vida, tem coisas para a sua vida, que é o recomeço de Deus para você, mas você está tentando empurrar, quando Deus está dizendo, segura mais um pouco, está perto, espera, vai chegar a hora. A espera é necessária. Chegar no recomeço vai precisar passar pela espera. Esperar as coisas entrarem em ordem na sua vida. Esperar as coisas entrarem em ordem. Esperar a sua sentença de julgamento ser decretada. Esperar o agir de Deus. Não se apressa. Tem calma. Vai dar tudo certo. Mas a espera
ela pode ser delicada quando nós colocamos a nossa expectativa acima da nossa esperança. Cuidado com as expectativas, porque a expectativa ela pode ser a inimiga da espera. Porque muitas vezes nós elevamos a nossa expectativa tão alto, a um nível tão alto, que nós paramos de esperar porque nos frustramos rapidamente. Quais coisas na sua vida você perdeu de recomeçar, porque as suas expectativas estavam tão altas que você se frustrou e você desistiu? Sabe, tem gente aqui que está dizendo assim: pastor, o meu sonho era sair do Inspire, né? Eu quero casar, eu quero o príncipe encantado, aquele que não toma Coca-Cola, que lava as mãos com álcool em gel, que usa branco e anda no cavalo. Minha irmã, talvez você esteja sozinha, porque a sua expectativa está tão alta que Deus diz assim: está difícil arrumar. Talvez você não está tendo um relacionamento bom com o seu filho, porque você está exigindo dele mais do que ele pode dar. Talvez você está pensando em desistir da sua vida, porque você está colocando expectativas acima daquelas que você pode suportar. Quais são as expectativas da sua vida que estão roubando o recomeço que Deus tem para você? Você online, você aí nessa unidade prisional. Quais são as expectativas da sua vida que você precisa dizer assim: Deus, eu vou diminuir essa expectativa, porque eu vou precisar esperar as coisas acontecerem no momento certo. Se todos nós entendêssemos o poder que tem no momento certo, nós seríamos muito mais felizes. Entender o momento certo é você dizer assim: Deus, eu sou criatura e o Senhor é criador. Entender o momento certo é você dizer assim: Deus, eu confio no Senhor. Pode acontecer o que acontecer, mas eu acredito que a palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A tua mão e o teu cajado me segurarão. O Senhor vai abrir o mar vermelho, o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai fazer o possível na minha vida. Entenda o poder da espera. Está mais perto do que você imagina. Ei, está mais perto do que você imagina. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Vai chegar, vai dar certo, vai abrir a porta, vai acontecer, o contrato vai fechar. A sua empresa vai resistir. Espera mais um pouco. Vai dar certo. Deus tem um recomeço na sua vida. A sua história ainda não acabou. Espera no Senhor, confia nele. Não deixe as tuas expectativas roubarem a tua esperança. Sabe por quê? Porque por mais que a dor venha, ela vai passar. Por mais que a persistência seja dura de enfrentar, você vai vencer. Por mais que a espera talvez seja dolorosa, seja demorado na sua perspectiva, mas o tempo vai chegar. Porque no final tem a celebração. Começa triste talvez, mas acaba feliz, porque o meu Deus nunca deixou um filho desamparado. O meu Deus continua sendo Deus.
E a história diz assim: Ruth, Noemi encontram Boaz. E o texto fala, em Ruth 4 diz assim, e eu vou encerrar com isso. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo, e sugeri a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele a Boaz. Porém Boaz lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, está adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome da sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, antigamente em Israel, para resgatar alguém e a transferência da propriedade, as pessoas tiravam as sandálias e davam ao outro. No versículo 8 diz: quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre herança. Ei, se a história de Noemi e Ruth teve um final feliz, a sua também pode ter. Fique em pé aonde você estiver e celebra a Deus, porque pode doer, pode ser difícil, mas no final Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem um recomeço, Deus tem esperança, Deus tem vida, Deus tem algo para você. Especificamente, você não está sozinho, você não está perdido, você é filho de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Levanta a tua mão.